Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos estar trabalhando as técnicas de elaboração de agendas, tabelas, quadros e catálogos, ok? Bom, vamos lá aprender um pouquinho como são essas técnicas? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho de agenda. O que são a agenda e para que ela serve? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que trabalhar com a agenda, ela vai nos auxiliar no planejamento diário das nossas funções. Então nós temos que planejar o nosso dia, porque senão fica uma coisa muito bagunçada e a gente fica perdido com tantas coisas que nós temos para fazer durante o dia. E a gente tem que lembrar que a nossa memória ela é falha, né? A gente não consegue guardar tudo na nossa mente, né? É óbvio, tem pessoas que têm facilidade, por exemplo, de guardar letras de músicas, muitas letras de músicas. Tem pessoas que têm facilidade de gravar textos, né? Gravar poesias, enfim, tem pessoas que têm facilidade para muitas coisas, mas mesmo assim a gente não consegue gravar tudo, né? Tudo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma facilidade de gravar várias letras de música, às vezes não consegue gravar, por exemplo, um texto, né? De uma história do começo ao fim, sem esquecer nenhuma palavra. Então, assim, a nossa memória ela é muito falha, a gente esquece mesmo algumas coisas. Tem coisas que a gente vai para pensar e fala assim, nossa, mas que eu ia fazer mesmo? Aí se volta, estaca zero, e aí começa tudo novamente, e aí você vai ver que, era isso que eu tenho que fazer. Aí vai e faz. Então, planejar é a melhor forma que nós temos para não esquecer aquilo que a gente tem para fazer e para a gente não se perder aí no meio do caminho, certo? Então, a agenda é uma ferramenta que nos ajuda e nos auxilia muito nesse planejamento. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós precisamos lembrar que tudo é importante que nós anotemos, né? É muito prático para muitas pessoas anotar as coisas no papel, né? Talvez rápido e prático. Outros já têm mais facilidade de anotar as coisas num aparelho eletrônico, como num celular, num tablet, num notebook e assim por diante, né? Tem pessoas que têm facilidade de anotar as coisas na parede, por exemplo, né? Anotar num papelzinho e colar na geladeira, né? Anotar num post-it. Então, cada um tem aí as suas maneiras de poder anotar algumas informações que são importantes no seu dia a dia, tá? A agenda é algo muito organizado, que nos facilita mais ainda para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. Existe a agenda tradicional, né, que é aquela agenda de folhas, né, de páginas, né, com o calendário, com as demarcações certas do dia e que vendem em papelarias ainda até hoje, porém não é tão utilizada hoje em dia, né, porque tudo hoje está por um clique, né, na verdade. Então a gente consegue hoje manusear, por exemplo, um celular e no celular a gente consegue agendar tudo que a gente precisa do nosso dia a dia, né? Bom, é importante a gente definir as prioridades, né? Então é fazer uma seleção mesmo, né? Vamos imaginar assim, hoje o dia já está praticamente se findando, mas vamos lembrar do dia de amanhã. Por exemplo, faça uma lista. O que é que eu tenho que fazer amanhã? Né? Faça uma lista mesmo, vou anotando. Amanhã eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então fiz uma lista lá, digamos, de 10 coisas que eu preciso fazer. Dessas 10 coisas, quais são as prioridades? Ou seja, quais são aquelas que eu preciso fazer com mais urgência, que eu tenho que dar mais atenção, que eu não posso deixar, por exemplo, para o período da tarde, eu tenho que fazer logo no começo da manhã, logo nas primeiras horas. Então, essas coisas que eu preciso fazer logo nas primeiras horas, nos primeiros momentos do dia, eu vou colocando na parte de cima. Depois que eu listei tudo, aí eu vou organizar quais são as prioridades para eu poder ir trabalhando, fazer uma segunda lista mesmo, ordenando as coisas que eu preciso fazer primeiro, né? Dentro daquilo que eu preciso fazer, seria interessante também que eu anotasse do lado, né, daquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, eu tenho uma reunião às 8 horas da manhã.
do lado colocar alguns detalhes importantes que eu não posso esquecer dessa reunião, né? Algumas coisas que são importantíssimas que não vai poder faltar, né? Não pode falhar na hora, no momento da reunião. Eu coloco ali do ladinho, né? Abro umas chaves ali e coloco ali rapidamente algumas coisas que são prioridade, os detalhes importantes para aquela reunião. Isso é importante também a gente anotar, para a gente não esquecer, né? Então, é importante que a agenda ela esteja bem organizadinha para que a gente não se perca, ok? Eu trouxe aqui algum exemplo de uma agenda eletrônica. Aqui eu trouxe uma agenda, o calendário do Google mesmo, que é o mais prático e mais fácil de acessar. Existem vários outros programas aí de agendamentos, né, de agendas, mas eu trouxe esse aqui que é o mais fácil da gente poder, é gratuito, né? Só para a gente aí observar algumas coisas importantes. Aí eu posso observar aqui que eu tenho um calendário aqui à esquerda, né? Esse calendário está aí do mês de abril de 2019, mas é só para ilustrar. Então tem aqui o calendário normal, né? Com as coluninhas lá dos dias da semana, né? Depois tem nas linhas eu vou ter lá os dias do mês, né? Tudo certinho, direitinho lá, ok? E aqui essa bolinha azul que vai demonstrar o dia exato em que eu estou olhando aquela agenda, né? À direita eu vou ter ali uma coluna, aliás, vou ter ali digamos assim, um quadro, né? Um espaço de dia a dia onde que eu posso colocar ali, né? Que eu vou ter, por exemplo, no dia primeiro, digamos ali, né? Tá a bolinha azul, dia 14, então vamos ver o que eu vou ter no dia 15. No dia 15 eu não tenho nada. Dia 16 eu vou ter uma reunião tal hora. Tem uma reunião às 8. No dia 17 eu tenho uma reunião às 10, outras às 13 horas e outras às 16 horas. Então eu vou anotando que eu vou ter naquele dia, né? Quais são as prioridades que eu vou ter naquele dia, eu anoto na agenda para eu não esquecer, né? E, por exemplo, se chegar naquele dia, tem alguma coisa que eu anotei naquela agenda que não, talvez foi cancelado, por exemplo, uma reunião. Tinha uma reunião às 16 horas e a reunião foi cancelada. Então eu marco lá, faço uma marcação, né? Ou eu faço um risco, ou eu faço uma anotação, reunião cancelada, né? Ou reunião adiada. Aí adiada quando? Adiada para daqui a 3 dias. Então eu vou lá no terceiro dia e já anoto novamente aquela reunião, talvez no mesmo horário ou no horário diferente, né? Sempre importante a gente fazer as anotações. Foi cancelada. Mas foi adiado. Vai ser adiado para quando? Daqui a 3 dias. Tá bom. Então daqui a 3 dias eu anoto. Não, anota já na hora. Daqui a 3 dias tá. Então já anota aqui reunião para o dia tal. Não tem horário definido aí. Horário a definir, né? Então é importante que eu faça todas essas anotações na agenda. Às vezes tem coisas que a gente guarda na memória, né? Eu já sei que daqui a 3 dias eu tenho reunião e eu não vou esquecer que daqui a 3 dias eu vou lembrar que eu tenho reunião, né? Às vezes, só o fato de anotar, a gente já não esquece, né? Às vezes, pelo fato da gente não ter anotado, a gente acaba esquecendo, né? Então, o anotar é importante que o nosso subconsciente vai trabalhando, né? Que vai gravando, né? Que a gente tem uma atividade para fazer naquele dia, ok? Então aí tem mais alguns comandos aí que a gente pode estar trabalhando. Ali tem as cores, né? Que é a apresentação ali ó, apresentar apenas este calendário. Aí tem a definição e as partilhas. Então eu posso trabalhar ali a questão das cores, né? Tenho ali ó os meus calendários. Então eu tenho ali em rosa tá o Pedro, né? Pedro Simões, depois tem evento Power, os lembretes. Então algumas coisas que eu posso tá utilizando aí na hora de ticar, né? E utilizar essas cores. Isso é mais para a gente poder visualizar. O mais interessante aqui é a gente saber que existe essa agenda e que para muita gente é mais prática, né? Agendas que consegue, por exemplo, avisar, olha, dar um sinal no seu celular ou no próprio notebook na hora que você está usando, né? Alertar que você tem uma reunião, tá horário, que você tem alguma atividade, que você tem algum evento, né?
Bom, enfim, mas daí a gente vai descobrindo aí nesse calendário informações ou maneira de lidar que vai facilitar o seu dia a dia. O que não pode é atrapalhar, né? Tem gente que não consegue utilizar esse tipo de ferramenta e prefere aquela ferramenta mais manual mesmo, que é aquela agenda de folhas mesmo, né? Não tem problema. O importante é não se perder e entender que a agenda ela é importante para organizar o nosso dia a dia. É uma maneira de planejar as coisas que estão em curto prazo ou em longo prazo, tá? Mas é sempre importante ficar de olho no calendário, né? E organizar os espaços, né? Porque às vezes você tem uma agenda, uma reunião às 8 horas da manhã com uma empresa e outra empresa também marcou no mesmo horário. Não, peraí, né? Não dá, eu não sou uma pessoa só, não dá para mim estar em duas reuniões ao mesmo tempo. Hoje em dia, né, com essa questão de reuniões online, tem gente que ainda consegue colocar lá dois tablets, dois notebooks, né, e querer participar das duas reuniões. É meio muito complicado isso, porque de repente você não dá atenção nem para uma direita e nem para outra também, né? Então o melhor é agendar numa no horário, outra no outro, para poder dividir bem aí os passos do seu dia, para a coisa ficar bem, para o seu dia ficar bem organizado, né? Isso é muito importante. Então, fazer aí essas divisões, né, com o tempo para poder ir administrando os seus espaços no seu dia a dia, né? E estipular horário para tudo, né? Procura estipular hora, 10 horas eu faço isso, 11 horas eu faço aquilo, e se organizando. A gente sabe que na correria do dia a dia às vezes não dá para se cumprir, né? Mas se tem gente que é muito organizada, e quem não é muito organizado aí é que tem mais mesmo que utilizar aí a agenda, ok? Bom, continuando aí falando de agenda, eu trouxe agora uma agenda num formato diferente. Não é aquela agenda em forma de caderno, né, com folhas lá, e nem é também uma agenda eletrônica. Aqui eu tenho uma tabela simples mesmo, feita no Word, né? É, lembrando que tabela ela é formada por colunas e linhas, né? E aqui eu trouxe o exemplo de uma agenda da Semana Pedagógica lá de 2013, né, só para exemplificar, que ocorreu nas escolas estaduais do estado do Ceará. Né? Então aqui eu vou dar um exemplo apenas de um dia. Né? O que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013 nessa semana pedagógica. Ok? Bom, então na primeira coluna nós temos lá horário, na segunda duração, na terceira o objetivo, na quarta atividade, na quinta mediação, na sexta material e na sétima ambiente, ok? Isso em coluna. Em linha eu tenho lá o que vai acontecer dentro de cada horário daquele dia. Então eu tenho o primeiro horário às 7h30 da manhã, o segundo às 9, depois às 10h40, depois às 11h30, depois às 13 horas, depois às 13h10, às 14h40, às 15h20, às 15h40 e às 16h40. Então repare que está bem organizadinho, né? Um cronograma, na verdade é um grande cronograma, bem estruturado, bem planejado, tudo certinho ali. Que deve acontecer agora é cumprir os horários direitinho. Então vamos analisar somente ali a primeira linha. Então, horário, 7h30 da manhã. Duração, 1h30. Objetivo, acolher a todos com muito carinho e receptividade. Atividade, acolhida e entrega dos kits pedagógicos. Mediação, núcleo gestor da Escola Estadual Maria Célia e Poeta Sinó. Material, data show, notebook, kits pedagógicos e cartões e chocolates. Ambiente, a escola Poeta Sinó. Então vamos tentar entender. Bom, a gente entende que a atividade irá iniciar às 7h30 da manhã, né? Vai ter uma duração de 1h30. Dentro desse período de 1h30,
o objetivo é que tenha um acolhimento com todas, um momento para acolher todas as pessoas, né? Nesse acolhimento vai ser a entrega dos kits pedagógicos, que são kits que provavelmente eles irão utilizar durante o dia, ok? Quem vai fazer essa recepção, a entrega desse kit, são os núcleos de gestores, ou seja, são os diretores, diretor, vice-diretor, talvez alguns coordenadores da escola Maria Célia e Poeta Sinó, né? O que eles vão utilizar nessa recepção? Data show, notebook, talvez a apresentação de algum vídeo, né? Alguma coisa assim motivacional para o dia, ok? E também vão entregar os kits pedagógicos, que são alguns materiais que eles vão estar utilizando no dia. E aonde vai acontecer isso? Lá na escola Poeta Sinó, ok? Então isso ficou super claro. Então a tabela de agenda ela tem essa função de deixar bem claro o que vai acontecer naquele dia e naqueles momentos, ok? Bom, aqui nós temos uma agenda, né? Agenda eletrônica. Então, essa agenda ela pode ser visualizada no notebook, mas também pode ser visualizada em outras ferramentas, como por exemplo no smartphone, né, ou num computador de mesa, ok? Então aqui nós temos mais ou menos um preenchimento de uma agenda eletrônica, né? Então eu trouxe aqui só para a gente visualizar. Então ali tem as informações, o título que você quer para aquele dia, né, o início e o término, por exemplo, de uma reunião, né? Ou daquelas informações. Se é uma reunião, por exemplo, onde vai ser o local, quem vai ser o responsável por essa reunião, né? Algumas observações importantes, para algum lembrete, né? Talvez para não esquecer. Quais são as palavras-chave para essa reunião? Isso aí é algo que para alguns é importante, para outros nem tanto, né? Mas é importante que coloque ali. Então, é uma ferramenta que vai estar apenas auxiliando. Depois em cima nós temos lá quem são os participantes, documentos se vai ser necessário, alguns alertas talvez de horário, de tempo, né? Que eu falei para você, tem algumas agendas que dispara alguns alertas do horário que vai começar, horário para o café, por exemplo, horário que tem que passar algum vídeo, algumas informações importantes, horário que tem que fazer alguma ligação, de repente no meio da reunião mesmo fazer alguma ligação importante para alguém, né, que precisa de alguma informação. Então essa agenda ela vai nos auxiliar e nos trazer muitas informações. O legal da agenda eletrônica em relação à agenda de papel é que ela é muito mais rica em informações e em detalhes, né? E é muito mais prática, até mesmo para carregar. Então você carrega o celular, você já tem uma agenda, né? Você tem uma agenda, você tem uma lista de pessoas com quem você tem contato, você tem o WhatsApp, você tem um monte de coisa ali. É muito mais prático que carregar uma bolsa, onde você tem que carregar o notebook, você tem que carregar a agenda, você tem que carregar cadernos, tem que carregar não sei o que. Então ali já fica muito mais prático, ok? Só puxando um gancho aí em relação a tabelas, né? Lá nós falamos de tabela em relação à agenda. Mas existem outras tabelas também, né, que são importantes, tá? Trazem informações importantes, né? Tabelas que vão estar classificando algumas informações, vão estar separando ou selecionando algumas informações importantes. E essas informações, quando elas são preenchidas em tabelas, elas podem trazer um gráfico estatístico, né? E esses gráficos estatísticos ele pode trazer para uma reunião, por exemplo, várias informações que às vezes a gente só no falar às vezes não fica muito claro. E o gráfico ele traz as informações, traz umas discussões e nos ajuda nas tomadas de decisões, né? Então é importante que em cima dessa tabela, em cima desses gráficos, a gente pode elaborar relatórios importantes, né? E que vão ficar registradas as informações. Então, como eu estava falando, às vezes gravar, né, confiar somente na nossa mente, fica um pouco complicado. Mas é importante que a gente tenha registros, né?
Então, só registrar numa agenda, seja ela qual for, às vezes não basta. Então é preciso ter algo que a gente possa visualizar, não é? Aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos entendendo ou aquilo que nós estamos expressando. Então é importante que os gráficos registrem as informações e tragam base para as tomadas de decisões, ok? Bom, puxando um ganchinho aí para a tabela que nós estávamos falando, né, anteriormente, eu quero falar dos quadros. O que são esses quadros informativos, né? São espaços onde pode também se anexar as tabelas, né? Ou até mesmo as agendas, ou até mesmo é, os post-its, né? Os recados, os bilhetes, não é? Então os quadros eles podem ser feitos de diversas formas, né? Nós temos aqui abaixo um quadro muito tradicional, né? Que é um quadro onde você cola ou você prega ou você espeta, né, aqueles alfinetezinhos, né, para grudar ali ou para fixar ali alguns recados, alguns lembretes, né, que pode ser feito de diversas maneiras. Às vezes da maneira mais simples, você pega um papelzinho, rasga e anota ali e prega lá aquela informação. Ou coisas mais, às vezes, sofisticadas, digamos assim, como um folheto, né, como que a gente chama, um catálogo, ou uma tabela, ou um gráfico, né? A gente anexa ali esse material por um determinado período, né? A gente não pode também fazer desses quadros informações eternas, né? Então, é importante que todas as informações elas estejam num quadro por um determinado período, ok? Porque senão, o pode acontecer? A gente pode deixar o quadro muito poluído de informações, não é? E às vezes acaba não dando a informação, muito pelo contrário, atrapalhando, né? E deixa as pessoas meio perdidas ao olhar para o quadro informativo. Então, é importante também que às vezes cria-se algumas regras, até mesmo para anexar, né? Para não ficar aquele quadro com um monte de coisas, de um monte de cores, né? De diversos tamanhos e que acaba muitas vezes confundindo e a gente às vezes tem uma informação tão importante num papelzinho tão pequenininho, às vezes muito mais importante do que aqueles que estão num papel maior. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Hoje em dia existem diversas formas de quadros que podem ser fixados nas paredes, né? Existem diversos quadros bonitos, de formas mais bonitas, e que você pode padronizar as informações que serão colocadas ali, né? Fica bem bacana, né? Como nós estamos vendo aqui, alguns mais soltos, assim, com apenas, você coloca apenas uma informação ou duas, né? Mas aí vai depender muito de quem está pedindo para fazer, né? E do modelo que quer, tá bom? Depende muito da organização, do espaço que você vai colocar, onde você vai colocar, né? Esse painel. E tem também os painéis eletrônicos, né? Muito utilizados nos terminais rodoviários, os grandes terminais rodoviários, como também nos aeroportos, né? São esses painéis eletrônicos que também trazem informação. Repare que esse que eu coloquei aqui como um exemplo, né? Esse da Infraero, ele tem um padrão, né? Então, e detalhe também, ele é formado como uma tabela, né? De colunas e linhas. Então, repare que na primeira coluna você tem lá o nome das empresas, né? Aéreas e depois você vai tendo outras informações, né? De horários, do local de partida, né? Onde é que eu embarco ou desembarque e assim por diante, tá bom? Se foi cancelado, se não foi, e assim por diante. Então, são ali quadros e que podem ter de diversas formas, de diversas maneiras, desde que a pessoa que vai visualizar, que vai em busca da informação, receba a informação, né, que está ali no quadro.
Aqui nós vamos ter um outro painel, né, de informação. Na verdade, esse painel de informação é um painel eletrônico, né? Somente uma outra maneira aí de mostrar que os painéis eletrônicos hoje podem estar também fixado em vias públicas, né? Ou num espaço público, mas também pode ser móvel, né? Está aí nos automóveis, né? Caminhões, ônibus, trens, metrôs, né? De uma maneira de trem, metrôs, podem estar às vezes em bicicletas, motos, né? Bom, aqui é os catálogos, catálogos informativos, né? Como a gente fala de as informações devem estar ou padronizadas ou bem organizadas, né? Para que as pessoas possam visualizar. Lembrando, gente, nós estamos trabalhando aqui com a comunicação. Como organizar a comunicação, né? Nós já vimos anteriormente o que é comunicação, mas aqui é como a comunicação deve estar organizada de maneira que as pessoas possam visualizar, né? E receber aquela informação. Então existem diversas maneiras de catálogo, né? Existem catálogos de catálogos, né? Com revistas, que também não deixa de ser um certo tipo de catálogo informativo, né? Tem aqueles catálogos de vendas de produtos de cosméticos, né? Catálogos de produtos de carro, catálogos de produtos de cabeleireiros, enfim, existem diversos tipos de catálogos. O importante é que eles tragam informações e que eles não atrapalhem, porque existem muitos catálogos que é um show de cores, né? E que muitas vezes acaba atrapalhando ao invés de ajudar quem precisa da informação. Então é muito importante que a gente entenda esse processo, ok? Bom, para que a gente viu todas as informações, né? De agenda, de catálogos, de tabelas, de gráficos, de quadros. Por quê? Porque na área jurídica a gente pode lidar com todas as informações. Tudo isso é uma maneira de a gente entender como organizar as coisas e como trabalhar e como que essas ferramentas todas podem nos auxiliar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ok? Então o objetivo é entender de que maneira essas ferramentas podem me ajudar. Então vamos imaginar assim, eu trabalho num escritório de advocacia. Será que é importante utilizar agenda? Será que é importante utilizar um quadro de informativo? Será que é importante eu usar um catálogo onde eu tenho preços de algumas ações, não sei, né? Onde eu tenho lá informações que são precisas para os clientes? Que tipo de ferramenta eu posso utilizar no meu dia a dia lá naquele escritório de advocacia? Ou então lá num cartório, ou no departamento jurídico da empresa onde eu trabalho, ok? Então isso é para nos ajudar e nos auxiliar nessas informações. Beleza, gente? Espero que tenham gostado das informações, tenham gostado da aula e aproveitem bem.